Estamos aqui direto no Café Esporte Bola fazendo uma entrevista muito especial com o Da Silva, que jogou muito tempo na Alemanha, né? Passou inclusive pelas mãos de Jürgen Klopp, o técnico do Borussia Dortmund. Da Silva, eu queria que você falasse um pouco como é que você foi parar lá na Alemanha, como é que foi a sua chegada ao continente europeu. Sim, bom dia a todos. Foi uma coisa bem simples, né? Foi com 12 anos de idade que minha família, né, se mudou para a Alemanha, minha mãe, e nós tivemos a oportunidade de conhecer um país como a Alemanha, e ficamos lá um bom tempo, foram 23 anos que eu vivi na Alemanha, e nesse período eu tive a oportunidade de me tornar um jogador profissional, né, um jogador profissional de futebol, e é onde que eu, com 18 anos, foi o meu primeiro contrato, que eu tive a oportunidade de assinar meu primeiro contrato, né, como profissional de futebol. E como é que foi essa sua chegada ao futebol alemão, propriamente dito? Você jogou categoria de base, você chegou a começar em algum clube, viu muita diferença quando você chegou lá? Não, assim, em princípio eu não joguei em base em clube nenhum aqui no Brasil, né? Joguei sim em base pequenos clubes na Alemanha, né? E foi uma coisa assim muito inesperável, né? Que eu, com 18 anos de idade, eu jogava num clube bem pequeno mesmo, onde que tem sempre um grande campeonato, como aqui conhecido como Rio São Paulo, na parte dos juniores, onde foi que os olheiros de grandes clubes, né, me conheceram meu futebol, gostaram do meu futebol e me deram a oportunidade de assinar um contrato pelo primeiro clube como a Eintracht Frankfurt, na época a primeira divisão na Alemanha, e foi aonde que eu tive o caminho, né, aberto pelo esse clube. Agora, o futebol alemão é tido hoje em dia como o melhor futebol do mundo. Deu para perceber isso lá? Qual a diferença que eles botam no jogo? É muita correria? Realmente, hoje em dia nós vemos aí como a seleção alemã, né, e como grandes clubes também da Alemanha que chegam até uma final de uma Copa da Champions, como o Borussia, o time que eu atuei, e o Bayern de Munique, são grandes clubes que representam a Alemanha no mundo afora. E claro que a Alemanha hoje em dia, quando se vê a programação ou a estrutura dos clubes, a estrutura de base dos clubes, isso daí foi só um tempo onde que fosse ver, né, o resultado do trabalho da Alemanha, o trabalho dos clubes que fazem na equipe mesmo, que é estruturar a base e tirar proveito dos jogadores que são formados na própria base. E você chegou a jogar Champions League, chegou a sentir esse clima ou só acompanhou de perto? Não, graças a Deus tive a oportunidade de atuar várias vezes pela Copa da UEFA, pela Champions League mesmo, né, que foi com um clube que eu passei que se chama VfB Stuttgart, né, onde que em 2006 fui campeão com essa equipe e tivemos então a oportunidade de jogar Champions League, que atuamos como clube contra o Glasgow Rangers da Escócia, foi o jogo que eu fiz também contra a Olympique de Lyon, né? E clube como o Barcelona também, que atuei também como fiz gol também contra esses clubes, e também pela equipe do Borussia de Dortmund, que foi aonde que eu disputei 2 anos em seguida a Copa da Champions League. E como é que é a atmosfera da Champions League? Muitos jogadores falam que é diferente. Você disputou também a segunda liga, né, que é a antiga Copa da UEFA, agora a Liga Europa. Como é que é essa atmosfera de uma competição europeia?
Sim, são grandes campeonatos, né, com grandes clubes que atuam nesse campeonato, e é fenomenal quando a gente entra dentro do campo, os estádios em si, os torcedores são totalmente fanáticos, né, pelos clubes, pelo futebol, e isso mostra como a Europa trabalha, como os torcedores gostam dos seus clubes. E isso daí para mim foi uma grande experiência de poder estar atuando, né, num campeonato desse, onde que eu aprendi muito e aonde que hoje em dia eu dou muito valor esse futebol europeu. Agora, você jogou no Stuttgart também, e o Stuttgart hoje vive uma crise, né? O último colocado do campeonato alemão, e era um clube grande até há pouco tempo. Você jogou na época que o Stuttgart era grande em fazer boas campanhas. Como é que você vê essa situação? É triste, né? Sim, realmente hoje em dia o Stuttgart está passando por uma grande dificuldade, né? Mas sempre foi um grande clube, sempre foi um clube de muita tradição, né? E é um clube ainda muito bem estruturado, muito bem conservado, né, pela sua história como um grande clube da Alemanha. E eu tive a oportunidade de estar ali junto com esse clube, com essa equipe de 2006, 2007, que foi uma equipe maravilhosa, uma equipe que vivemos de títulos, que conquistamos títulos com essa equipe, e foi para mim uma grande experiência de ter passado por um clube desse, ver estruturas, estar ali junto e conquistando título que realmente hoje está difícil de conquistar no campeonato alemão, em termos de grandes equipes também que tem hoje em dia lá. Agora, e essa história de passar pela mão do Jürgen Klopp? Ele parece ser um cara meio doidão, né? Vamos falar que o popular, meio roqueiro, esse tipo de estilo. É mais ou menos assim, é um bom treinador? Vamos dizer, né, que é um grande profissional como treinador e uma grande pessoa também, né? Tive a oportunidade de passar também antes, quando eu estava jogando no Mainz 05, tive a oportunidade de trabalhar com ele ali 3 anos, onde tivemos sucesso ali como parceiro, né? Como os amigos, né? E eu acho que ele é um treinador hoje muito bem falado, porque é um cara totalmente que vive o futebol, que vive pela emoção também, que nós vemos aí sempre em dia de jogo, como ele totalmente pessoa diferente dentro do campo, né? Quase um torcedor, né? É isso aí, um torcedor, vamos dizer um torcedor, né? Que vibra ali, que está junto com a equipe, né? Que sai, que é fora de si dentro de campo na hora do jogo, mas é totalmente diferente depois que acaba o jogo, depois que é um amigo, né? Realmente um amigo, uma pessoa que me ajudou muito a crescer como jogador de futebol, uma pessoa que admiro muito o trabalho dele e um treinador fora do normal. Taticamente falando, ele passa muitas coisas, ele sabe mesmo, porque esse estilo, as pessoas acabam esquecendo que ele é um treinador também, ele não é só um torcedor. Não, ele é, como eu disse já, um grande treinador que sabe absolutamente de tudo que se passa pela equipe, como deve jogar uma equipe. Ele tem uma visão muito grande de tática, para mim um dos maiores, né, hoje em dia, quer dizer, de tática. Ele não só fica do lado do campo na hora dos treinamentos e dedicando-se, ele está ali parando o treino, mostrando como nós devemos jogar, como devemos nos movimentar, e eu acho que foi para mim também um estudo, né, que eu posso também tirar proveito desse treinador, como uma grande treinador que gosta da tática, né? E isso daí para mim foi uma grande experiência. Agora falamos de 2 times grandes que você passou, do Borussia Dortmund e também do Stuttgart. Mas e o Mainz 05, uma equipe um pouco menor, mas que, por incrível que pareça, poucos torcedores brasileiros conhecem. Eu conheço porque acompanho o futebol alemão. Tem uma grande estrutura também.
Sim, o Mais 05 é totalmente um pouco, né, diferente do Borussia, porque é uma equipe que não é tão grande, né, um clube que não é tão grande como o Borussia, mas que os torcedores são totalmente fanáticos também por esse clube. Ali eu acho que é mais um clube de família, né, um clube onde todos os jogadores que passam por ali se sentem bem ali. Eu me senti muito bem, ficamos muito bem, fomos muito bem tratados, né? É tipo uma família mesmo que vive por futebol ali, os torcedores, como a cidade também, porque é uma pequena cidade, mas é um coração dos povos do Mainz, né? Que se identifica com esse clube. E eu acho que o Klopp também, como foi muito tempo treinador do Mainz, para ele aprendeu muito também ali, assim que ele começou também como treinador. E eu acho que é uma equipe que sempre está na primeira, até no meio da tabela do campeonato alemão, uma equipe, um time que sempre que é guerreiro, que trabalha, né, que mantém, né, a posição sempre ali no meio dos melhores, né, da Bundesliga. Agora é interessante que o Mainz surgiu do nada, né? Até outro dia ele era uma equipe de segunda divisão que quase nunca subia. Depois que subiu, mudou tudo, né? E agora fica sempre em cima. Sim, é porque é um clube muito sério, né? A diretoria do clube é muito séria, eles trabalham muito bem, trabalha todo mundo junto, né? Como eu já disse aqui, é um trabalho mais familiar, todo mundo tem uma opinião ali dentro do clube, que eles recebem também como para tentar melhorar o clube. E eu vejo hoje em dia como o Mainz 05 cresceu, não só como clube também, mas a cidade, a infraestrutura do clube, o estádio, né, que tiveram agora um estádio novo também. E é aquilo, é um clube que trabalha bem, que trabalham junto e que querem crescer junto. E isso eles passam também por jogadores que atuam ali. Eu acho que isso é um grande exemplo, né, para todos os clubes que estão começando agora, que querem se estabilizar num campeonato como um campeonato alemão. Eu acho que esse é um grande exemplo de um clube como o Mainz 05. Agora vamos falar um pouquinho do seu futebol também, né? Você brilhou muito tempo na Europa, qual é o seu estilo de jogo? Como é que você vê seu próprio futebol? Sim, meu futebol é um pouco brasileiro, um pouco alemão. Como eu tive muito tempo lá fora, eu sou um jogador que atua muito pelo meio de campo, né? Que fisicamente um jogador que vem pela força, que vem pela força de vontade, né? Que os alemães gostam desse tipo de jogo. E quando a gente tem hoje em dia, né? O brasileiro tem sempre uma técnica muito boa e graças a Deus me deu a oportunidade de ser um jogador habilidoso, e isso foi aonde que eu aprendi a misturar o jogo com força, de velocidade, com a técnica que eu tenho, né? E assim, uma coisa que eu podendo atuar, falando de mim hoje, se eu for atuar, né, aqui no Brasil ainda como jogador, eu venho muito pelo um volante, né? Um volante ofensivo que gosta de armar jogada e gosta de dar aquele último passe, né? O passe que é o passe do gol, né? Que tem a visão na minha frente, atuo mais atrás, pegando as bolas ali do meio de campo e armando a jogada. Esse é o jogador que eu sou. Agora é interessante que muitos jogadores brasileiros querem ir para fora de qualquer jeito. E você está querendo voltar, você está querendo atuar um pouco aqui no Brasil também. Por que essa vontade? Eu acho que foi muito tempo que eu passei lá fora, foram 23 anos, eu fui garoto, né? Fui com 12 anos de idade para a Alemanha. E chegou uma hora, bateu a vontade de também não mostrar, né?
conhecer a minha terra primeiramente, a terra onde eu nasci, e poder também atuar aqui como jogador, porque eu sou brasileiro e eu acho que para minha família, para meus filhos também, viver uma vida diferente na nossa terra, onde que nós estamos tentando agora nos estabilizar aqui e fazer aquilo que eu mais gosto, é jogar futebol. Eu acho que eu ainda estou muito inteiro ainda, com muita vontade ainda de jogar. Alguns anos, a gente vê hoje em dia aqui no Brasil, não é impossível chegar aos seus 38, 39, 40 anos, como o Zé Roberto hoje em dia. E eu acho que eu estou com essa disposição para atuar no campeonato e foi a vontade mesmo que eu tenho de jogar no Brasil por não ter jogado aqui ainda. Agora é interessante que o último a tentar isso foi o Michel Bastos. Inclusive ele falou em coletiva de imprensa que ele veio para o Brasil porque queria ser conhecido na terra dele, porque ele é muito conhecido lá fora. É mais ou menos o mesmo caminho. Ele se deu bem, você pode se dar bem aqui também, né? Realmente, né? Na Alemanha também, ou lá fora, eu também sou muito conhecido, né? E sempre quando eu vinha de férias, era até bom não ser conhecido. Mas agora, como nós estamos vivendo aqui, né? Não tem nada contra, né? De ter um pouquinho de nome, não só por ter nome, mas sim pelo futuramente os projetos que eu tenho, né, de tentar também trazer um pouco do futebol alemão para o Brasil e ser vamos supor, uma referência, né, como muitos anos lá fora, que eu posso dar aqui também, passar, né, um pouco do futebol alemão para o povo brasileiro, para o povo que gosta do campeonato alemão, né, e talvez ver em mim como jogador um retrato do futebol alemão. Agora, você disse que pretende ajudar aqui no Brasil também com essa questão aí de passar o futebol alemão. Pretende também atuar na captação de jogadores para a Alemanha também? Porque muitas das vezes os clubes, hoje em dia, europeus, vêm buscar muito cedo aqui no Brasil. De repente pode ser uma porta, né? Se for dessa maneira, né, que eu poder ajudar clubes ou mesmo empresário que for querer realmente transportar jogadores lá para fora, eu posso dar algumas dicas sim, eu sei como é que se trabalha, porque hoje em dia os alemães em si e também a Europa, né, querem jogadores bem estruturados, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? São estruturas que devemos passar por jogadores que hoje em dia estão crescendo, que são talentos, que não devemos só jogar futebol, mas temos uma estrutura em volta dele, né? Uma estrutura que possa se identificar com a mentalidade europeia e com, né, como se viver uma cultura europeia. Da Silva, muito obrigado pela sua entrevista, muito legal o bate-papo. Espero poder contar com você mais vezes no Café Esporte Bola aqui na Bradesco Esportes FM. Foi muito legal conversar com você. Eu que agradeço, muito obrigado a você.